Bom dia, iluminados! Olha, o galo cantou, não dá tempo nem de tirar a toquinha. Vamos à palavra. Se inscreva, deixe seu like. Então, por que Jesus disse que ele não veio revogar a lei? Por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A lei de Deus não foi revogada por a lei de Deus ser o quê? A expressão do caráter, né, de Deus, né? Do caráter de Deus. Qual é a lei que ele não veio revogar? Vamos a Gênesis 3, versículo 15. Lá na dispensação da inocência, quando aconteceu o episódio, né, com a Eva e Adão lá, né, não podemos voltar lá para contar toda a história, que já sabemos, já estudamos sobre isso. Gênesis 3,15, aí foi dito assim: de agora em diante, você e a mulher, né, falou você e a mulher, falou, né, se o quê? Serão o quê? Inimigas. Está falando o quê? Que você, a serpente, né? Aquele ser espiritual que, no caso ali, está se intitulando como serpente. Aquele ser que iludiu a Eva. Né? Vamos entender, hein? Presta atenção. Se alguma cobra chegar e falar contigo, domingo você não vai dar atenção, ela vai sair correndo. Entendeu? Serpente é uma metáfora daquele ser que chegou e iludiu a Eva, né? Falando das pedras preciosas, das coisas, da vaidade. Ali começou a vaidade da mulher, né? Falando um montão de coisa, e ela acabou, né, se iludindo, né? Como ele se transformou, aquele ser se transformou, né, num ser, de repente, até mais bonito que o Adão, né? E ali iludiu. Presta atenção, esse negócio aí vem até os dias de hoje, né? E ali, né, aconteceu o que nós já sabemos, né? E aí sabemos que depois desse episódio eles se viram nus, né? Então vai entendendo, você já entendeu o que aconteceu. Preste atenção. Então, a promessa foi: de agora em diante você e a mulher, né, serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre o quê? A sua o quê? Descendência. E o quê? E a descendência dela. Então está falando das duas descendências, né? Da serpente e, né? Então Jesus de Nazaré, lá na frente, ia vir fazer uma reconciliação. Preste atenção. O descendente da mulher, preste atenção, esmagará a sua cabeça. Jesus de Nazaré nasceu de uma mulher. Porque ele veio o quê? Cumprir isso aqui. Cumprir esta lei. Lei moral. Porque ele falou, não faça, não toque, né? E foi o quê? Violado a lei moral. E presta atenção, hein, menino? Então, a semente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Tá entendendo? Então vamos voltar, né? Para entender lá o que nós já lemos, né? Mateus 5,17 ali, até o 20. Então já vamos entender que a dispensação da lei começa o quê? No envio, né? No envio de Moisés, né, a retirar aquele povo lá do Egito, que estava sofrendo, né, sendo escravo lá no Egito, entende? Então foi preparado, né, Deus já entrou com providência, preparou Moisés para ir lá retirá-los. Então, às vezes nós temos a expressão, né, lida, falada, né, porque é a lei de Moisés, né, é um modo de se falar, porque Moisés nunca teve lei. A lei era através de Moisés, entendeu? Passou a ser. Porque o povo estava ali naquele governo humano lá no Egito, o faraó, né? E foi preparado Moisés para ir lá retirá-los, para levar para onde?
para a dispensação da promessa de ir para a terra boa, que mana leite e mel. Tá entendendo? Mas Deus, como os planos dele não podem ser frustrados, né? E ele já vê lá na frente, ele já tinha preparado, antes de Moisés, José. Entende? Agora você vai entender a história de José, como foi, né? Ali preparado José e tudo, aquela preparação, e Deus falando com ele através dos sonhos, né? E ali ele foi ali falando, né, com seus familiares, e nós vemos muitas pregações sobre isso, né? Ali depois sabemos da história que José foi jogado no poço pelos seus irmãos, né? E daí nós temos variedades de estudo, de passagem, de esboço, né, para a gente pregar sobre esta passagem, mas a verdadeira sabedoria desta passagem é entender que tudo foi providência de Deus. Deus, até ele ser jogado no poço, foi preparação de Deus, providência de Deus, porque se ele não tivesse sido jogado no poço, não teria sido, né, acontecido aquela trajetória da forma que foi, e ele chegar no Egito, ser vendido, e aquela trajetória toda que todo mundo sabe a história de José, né? E passar naqueles testes, né, que foi passado por aqueles testes daquela mulher, né, fazer traição, querer ter algo com ele, não querer, sabemos da história, pão duro, tá? Então, até ele chegar a ser governador do Egito, ia chegar naquela passagem que sabe que teve a fome e os seus familiares foram aonde? Lá. E ele estava com tudo preparado para alimentar o seu povo, oferecer o alimento, né, num lugar de escassez, e trazê-los para junto dele, e se revelar a ele, né, revelar o poder de Deus, né? Revelar o poder de Deus, ali ele era governador agora do Egito, né? E com isso trouxe eles todos para junto dele, ali, que foi ali, né? Foi ali que Deus preparou Moisés para ir lá retirá-los todos juntos. E foi ali que eles se multiplicaram, né? Foi ali que eles, né, ficaram escravos. E foi ali que eles se lembraram de Deus e clamaram. Né? Deus, às vezes, faz coisas na vida da gente para a gente se voltar a Ele, para a gente entender que Ele é Deus em nossas vidas, está atento. Né? Muitas das vezes a gente não se lembra disso, principalmente quando tudo vai bem, né? Então ali José foi a primeira preparação, a primeira providência, né? E também Deus preparou também Faraó. Faraó pensava que ele era o bambambam, mas não, tudo não sai do controle de Deus. Tá bom? Vamos continuar nesse raciocínio, tá? Vamos continuar refletindo, mastigando esta palavra para a gente conseguir compreender, né? Porque é de responsabilidade a gente ensinar, né? A gente compartilhar, não é ensinar, né? Mas compartilhar aquilo que Deus nos ilumina, tá bom? Preste atenção, hein? Então vamos em frente com nossos estudos. Entramos agora na dispensação da lei, a quinta dispensação. Dispensação, pacto e aliança é a mesma coisa. Modo de Deus governar o homem. Modo do Criador governar a sua criação. Tá bom? Preste atenção, hein? Então aqui o nosso texto-chave hoje é Mateus 5, versículo 17, que diz assim: ensino
a respeito da lei. Né? Presta atenção. Então aqui Jesus de Nazaré disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para o quê? Cumprir. Presta atenção. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra, quando se fala céu e terra, está falando do governo, né? Até que o governo do céu e o governo terreno passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Entende? Por isso está falando, ele não veio revogar, tirar lei. Né? Nós vamos para frente estar estudando que lei é essa que ele não veio revogar. Até que tudo se cumpra. Então ele não veio revogar, né? Até que o céu e a terra passem, nada jamais passará da lei, até que tudo, nós vamos saber que tudo é esse, se cumpra. Presta atenção. Presta atenção. Tocou o sininho. Podemos continuar? Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nem um i nem um tio jamais passará. Temos que estar repetindo para entrar na mente. Passará da lei, até que tudo, né? Ele está falando até que tudo se cumpra. Lembre-se que texto sem contexto é pretexto para a gente não entender. Então tem que ler o contexto para entender qual é esse tudo, o que está se falando. Presta atenção. Aquele, pois, que, olha aqui, desrespeitar um destes, o quê? Mandamentos, ainda que dos menores, presta atenção, hein? E ensinar os outros a fazer o mesmo, presta atenção, hein? Hoje nós estamos na graça, mas não ensinam a graça, ensinam a lei. Vivem lá em Jesus de Nazaré. Vivem comemorando em memória. Nós temos já o Deus vivo, presta atenção, hein? Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado que mínimo no reino dos céus. Só lembra que no vídeo anterior eu falei que está ligado, né, a quinta dispensação, a lei, a sexta dispensação, a graça, e a sétima dispensação do reino de Deus. Tá bom? Vamos entendendo. Será considerado o mínimo no reino dos céus, porque Jesus, ele veio trazer a graça para poder a misericórdia. O que é a graça? É a misericórdia, é favor imerecido para nós entrarmos no reino, né? No sétimo dispensação. Entendeu? Então preste atenção. E só por ele, por Jesus Cristo, o ressurreto, né? Que entramos. Não pelo Jesus, filho homem, que Jesus era homem, 100% espírito. É pela parte espiritual, né? E ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado que grande no reino quê? Dos céus. Lembre-se que nós estamos lá na quinta dispensação, mas ele está falando aqui da sétima. Vai ser considerado o quê? O reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder, né, não for maior em muito a dos escribas, né? Os escribas eram os doutores lá, os que escreviam. Os escribas, aquele que os doutores, né, que prestavam serviço para os doutores da lei, os fariseus, né, os saduceus, enfim. Presta atenção. Então, eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas, os escribas eram os escrivãos,
a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino espiritual. Está entendendo? Então vamos guardar bem esta passagem, entender passo a passo a dispensação da lei. Então estamos falando da lei moral de Deus, né? Que Jesus não veio revogar, né? A lei de Deus, ela nos ensina a seguir a Deus pela palavra boa, agradável e perfeita, não é verdade? A lei de Deus não veio ser revogada, veio para se cumprir, né? Porque a moral de Deus, ela não se revoga em nossa vida. A moral de Deus é um culto racional todos os dias em nossas vidas. Então, se somos nova criatura, se vivemos em novidade de vida, se vivemos pela graça, pelo entendimento, pelo falar e pelo praticar, entendemos que a nossa nova vida, né, é um culto racional todos os dias. O nosso culto é de transformação, é crescer em graça e conhecimento a cada dia, né? Presta atenção. Romanos 12 diz a nova vida. Portanto, irmãos, pelas misericórdias, né, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como que sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que nós fazemos muitas coisas, né? Muitos tipos, às vezes, de culto para agradar a homens, para agradar a nós mesmos, né? Só gostamos de fazer e ouvir aquilo que nós queremos, não é verdade? Mas o culto racional tem que agradar o quê? A Deus. Este é o culto racional, né? De todos nós. Entende? E qual é o culto racional? É aquele que é a transformação. Muitas das vezes a gente fala assim, às vezes vai a algum evento, o culto foi uma bênção, de repente a gente nem lembra qual foi a palavra. E nisso a gente nem nos transformamos, se a gente nem lembra da palavra, não houve edificação, não houve transformação, né? Nós não mudamos alguma coisa em nossa vida por causa daquela palavra que ouvimos. E a gente fala, foi uma bênção, de repente por causa da festividade, das festas, por causa do tipo da arrumação, por causa da alegria, às vezes, das pessoas, por causa das vezes, né, de emoções, né? Às vezes tem cultos de muitas emoções, mas não houve transformação. Não houve transformação. Transformação é aquele que a gente entende e aprende alguma coisa, né? Nós vemos aí um monte de pessoas vivem 50 anos na escola bíblica dominical, né? E não entende, não aprende, não avançam. Vivem sempre sendo robotizados, sempre falando aquilo, né, que ouve falar. Não conhece a Deus por experiência própria, né? Anotam. Mas acabam não passando de ano, ficam amassando barro como aquele povo lá do Egito. Mesma coisa. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o que? Os padrões deste mundo, né? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, né? Porque muitas festanças é tradição de homens, né? De cultura, de lugar, né? Cada um faz aquilo que quer, que gosta, que sabe, né? Mas não é isso o culto racional, né? Deixem que Deus os transforme, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, né? De pessoas terrenas, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar, aí sim vocês possam experimentar o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que o que importa é agradarmos a Deus, né? Na perfeita vontade dele. Tudo isso que nós estamos estudando hoje ainda é uma introdução para nós entrarmos, né, somente na quinta dispensação. Lembra que eu falei que está ligado, né? A quinta, a sexta e a sétima está ligada.
Então, nós temos esses videozinhos, eu estou, antes de estarmos simplesmente na quinta dispensação, eu estou compartilhando com vocês esse raciocínio para vocês entenderem a ligação que tem, né? Essa ligação, que nós estamos na graça, mas eles vivem a quinta e sem entender a sétima. Entendeu? Que é tudo aquilo que Jesus veio trazer para nós, né? A graça para entendermos a sétima dispensação, que é o reino de Deus, entendeu? Presta atenção. Então vamos continuar aqui no raciocínio. Falamos sobre o culto racional, que é a transformação da mente, né? A santidade, o que? Na vida. Por isso, preparando o seu entendimento, nós estamos preparando o nosso entendimento. Sejam sóbrios e esperem o quê? Inteiramente na graça. Tá entendendo aqui? Espere o quê? Presta atenção. Espere inteiramente o quê? Na sexta dispensação, que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Gente, a palavra está toda aqui. Nós que estamos dispersos, não entendemos ou não prestando atenção se alguém nos ensinou. Está aqui. Está entendendo? Sejam sóbrios e esperem o quê? Inteiramente o que? Na graça que lhes está sendo o que? Trazida na revelação. Jesus não foi a revelação, né? O verbo se fez carne e habitou, né? Foi a revelação, né? Na antiguidade, né? Como está em Hebreus 1:1, Deus falava de muitas maneiras, falava através dos profetas, né? Lembra de Jeremias, né? Jeremias, antes que você, né? Jeremias capítulo 1:5. Antes de você nascer, eu já te conhecia, né? Eu já te conhecia, antes de você estar no ventre da sua mãe. Então, Deus falava através dos profetas. Em Jesus, né, foi a revelação. O verbo se fez carne, né? João 1:1. No princípio era o verbo, né? No princípio era o verbo. E no versículo 14 diz que esse verbo se fez carne e habitou. Então, foi a revelação. E por Jesus Cristo, né, o ressurreto, o depois da cruz, nós somos o quê? Iluminados, né? Iluminados pela luz. A mesma luz que iluminou a Paulo, né? Nos ilumina, presta atenção. Tá entendendo? Olha aqui a palavra. Então sejam sóbrios e esperem o que inteiramente o que? Na graça que lhes está sendo o que? Trazida na revelação de Jesus Cristo. Né? Não precisamos adorar ninguém em memória. Né? Não tem um Deus morto, nós não temos um Deus morto. Nós temos um Deus vivo. Então, em revelação de Jesus Cristo, presta atenção em como o quê? Filhos obedientes. Entendeu? Essa é a obediência. Não vivam conforme o quê? As paixões que vocês tinham o quê? Anteriormente. Né? Antigamente, Jesus taxou os fariseus tudo de hipócritas. Anteriormente, quando ainda estava o quê? Na ignorância. Mas nós agora não estamos na ignorância. Nós temos a palavra, nós somos iluminados. Temos o guia espiritual, o Espírito Santo. Presta atenção. Pelo contrário, aqui estamos lendo 1 Pedro, capítulo 1. Né? Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, presta atenção, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Santos quer dizer separado, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Até o próximo vídeo.